Números alarmantes: a cada 10 minutos uma mulher é vítima de violência em Santa Catarina. Ataque de fúria: um homem destruiu a cabine de um caminhão no momento em que o veículo era apreendido por um oficial de justiça. Cidades pequenas estão ainda menores. Número de habitantes cai em mais de 1/3 dos municípios de Santa Catarina, segundo o IBGE. Experimento no mar: Universidade Federal de Santa Catarina é a primeira do país a produzir um veleiro. Hoje é quarta-feira, dia 30 de agosto de 2017, está quase acabando agosto e o Band Cidade está no ar. Olá, uma boa noite para você, obrigado pela sua audiência. A cada 10 minutos, uma mulher é vítima de violência em Santa Catarina. Ameaça, lesão corporal e estupro estão entre os crimes mais praticados. Veja só, apenas nos 6 primeiros meses do ano, 26.213 casos foram denunciados. A reportagem de Lucas Miranda e imagens de Nereu Filho. A agressão aconteceu há 2 meses. Até então, essa mulher nunca havia sofrido violência física por parte do marido. Até que numa noite, surgiram as ameaças. Começou a noite com agressão verbal, daí durante a noite toda com ameaças, com uma faca, ameaçando que ia me matar. E eu passei a noite assim. De manhã, daí o filho saiu de casa e a agressão foi física mesmo. Só não com a faca. Me bateu, me chutou, me deu soco, me derrubou. Eu esperei passar isso, saí de casa, deixei o filho, avisei que não ia voltar, não tinha tempo para voltar e vim, fiz o BO, fiz exame, procurei a casa e vim para cá. Nem todas as mulheres que sofrem agressão agem assim, mas elas têm se sentido cada vez mais seguras para procurar ajuda. Segundo a polícia, esse é o motivo para o aumento do número de casos. Violência contra a mulher sempre existiu. Índice real de violência é crime contra a vida, feminicídio tentado e feminicídio consumado. Ali não há subnotificação. Nos demais crimes, quanto melhor for as pessoas que trabalham e atuam no enfrentamento à violência, maior a procura. Florianópolis está no topo das estatísticas de violência contra a mulher em Santa Catarina. Só no primeiro semestre, das 26.213 mulheres vítimas de violência, 1.860 casos foram registrados em Florianópolis. Na capital, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência faz um trabalho de orientação e encaminhamento às mulheres que procuram ajuda. Trabalhando com essa mulher a questão de protagonismo da vida dela, planejamentos para que ela perceba essa situação que ela vive. Em alguns momentos até plano de segurança, porque muitas não querem realmente sair da relação, e os encaminhamentos para a rede, né, porque muitas a questão da violência psicológica, ela afeta muito a continuidade da vida dela, né? Então assim, muitas estão depressivas em casa, não saem de casa, e a gente entende que quando acontece a violência física, a psicológica tem ocorrido há muito tempo. A crença de que a agressão não vai voltar a acontecer é um dos muitos motivos que levam mulheres a não registrar a agressão. E órgãos como o CRIV e as delegacias de proteção à mulher tentam mudar esse panorama. Porta de entrada, né, o maior número de notícias são do crime de ameaça. Esse é o crime mais comunicado. E é o crime em que a vítima mais desiste, porque ela tem a possibilidade de desistir em juízo, a lei prevê isso no artigo 16, né, a possibilidade de retratação, e muitas das vezes a vítima só comunica e não faz a representação, então ela não dá prosseguimento. Nós precisamos enfrentar essa questão da ameaça, então por isso que a gente trabalha junto com as equipes multidisciplinares nos municípios onde tem, para dar o suporte emocional, porque essa postura ativa da vítima ela é importante para que se freie a escalada da violência. Para mim é bem difícil para poder pegar um emprego e sustentar meu filho, pagar um aluguel e fazer tudo isso e seguir minha vida sozinha, é bem difícil. Mas bem mais difícil viver dessa forma ou não viver mais, né? E olha só, 3 funcionários da Prefeitura de Vargeão, no oeste do estado, foram afastados por suspeita de desvio de dinheiro público. O caso foi descoberto há mais de um mês após uma perícia contábil nos cofres públicos que constatou irregularidades por conta de uma auxiliar administrativa e 2 contadores. Por isso, o prefeito municipal determinou o afastamento dos servidores por 60 dias. E agora o Ministério Público vai investigar o caso. Elisandra Vissotto, de Chapecó.
No meio-oeste catarinense, um homem teve um ataque de fúria durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. O oficial de justiça foi surpreendido pela atitude do filho do proprietário de um caminhão. Ele simplesmente destruiu a cabine do veículo. Este é um dos vídeos mais acessados esta semana nas redes sociais. Ele mostra o momento de lixo em Videira, se irrita com o oficial de justiça do trabalho. Observem que quando o oficial pede para que a máquina que estava na carroceria do veículo seja descarregada, o homem usa a própria máquina e destrói a cabine do veículo. A cabine do veículo ficou assim deste jeito, totalmente destruída. Nós tentamos contato com o proprietário aqui do local, mas ninguém nos recebeu. A máquina que estava em cima do caminhão também não está mais no pátio. O local permanece fechado. O fato aconteceu na segunda-feira no bairro Alvorada, em Videira, e ainda não se sabe o que levou o homem a tomar esta atitude. Bom, agora vamos falar da crise na saúde. No início da tarde, o novo diretor do Hospital Infantil Joana de Guzmão, Dr. Maurício Laerte, confirmou a compra de materiais necessários para a realização das cirurgias eletivas e que a normalização deve ocorrer em uma semana. Estamos trabalhando para reiniciar o mais rápido possível. Como são materiais de diferentes fornecedores e de diferentes tipos, nem tudo chega ao mesmo tempo. Nós acreditamos que até a semana que vem a gente tem esse material em mãos. Assim que ele estiver em nossas mãos, todos os tipos, nós reiniciaremos os procedimentos seletivos, numa cronologia de complexidade. Pequena complexidade, média complexidade e alta complexidade, que essa depende de vaga do UTI, são outras variáveis. Mas basicamente reiniciar os procedimentos já que estavam aguardando serem chamados e vão ser chamados na mesma sequência. Houve um lapso de uma semana, mas vai continuar na mesma sequência que estavam estabelecidos na lista. A gente espera que isso se resolva o mais rápido possível, porque estamos falando de vida e de saúde, né? Bom, semana passada nós mostramos o caso do aluno que agrediu uma professora. Agora, a Secretaria de Educação de Florianópolis investiga uma suspeita de agressão de uma professora contra uma aluna de 9 anos de idade em uma escola que fica no bairro do Santinho, no norte da ilha. No boletim de ocorrência feito pela mãe da criança, constam agressões físicas e verbais que teriam ocorrido nesse mês. A professora está em licença médica desde sexta-feira, dia 25, e vai permanecer afastada durante um mês. Ela foi substituída temporariamente. Enquanto isso, um comitê formado por profissionais do setor vai investigar e analisar o caso. O prazo de conclusão é de 30 dias. A seguir, a população diminui em 1/3 das cidades de Santa Catarina. Os detalhes já no próximo bloco. Agora são 6h58. Estamos de volta com o Band Cidade, aqui na tela da TV Catarina. E olha, dados de uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística indicam, né, que 1/3 das cidades de Santa Catarina tiveram queda na população. A queda ocorreu em 100 dos 295 municípios catarinenses, de acordo com uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa redução acontece em cidades com menos de 20 mil habitantes. Piratuba, aqui no oeste catarinense, foi o município que apresentou a maior queda na população, menos 2,54%. Santa Catarina tem mais de 7 milhões de habitantes. Em relação ao ano passado, o aumento foi de 1,31%, ou seja, 90 mil pessoas a mais. Joinville continua sendo a cidade mais populosa do estado, com 577 mil habitantes. Já a capital tem 485 mil moradores. Chapecó está em 5º lugar com 213 mil pessoas. Já a cidade menos populosa do estado está localizada aqui no oeste catarinense e é Santiago do Sul, com 1.317 moradores. Elisandra Vissotto, de Chapecó. Obrigado, Elisandra. Pois é, o grande problema é que muita gente deixa a tranquilidade do interior acreditando que vai encontrar na cidade grande uma vida melhor. E aí se depara com a dura realidade dos grandes centros.
Trânsito, imobilidade, insegurança, saúde precária. Florianópolis é um grande exemplo. Muitos vêm para cá com a ilusão de que vão viver na Ilha da Magia. Mal sabem eles que a magia pode se tornar uma grande desilusão, uma frustração. É só vermos a quantidade de gente que vem de fora e logo volta para sua terra. E o crescimento das favelas. Havia um tempo em que a cidade pequena era isolada de tudo. Hoje, com a internet, o mundo está dentro de qualquer casa. Quando as pessoas perceberem isso, quem sabe encontraremos esse equilíbrio. Até lá, segue a ilusão de que tudo só acontece em cidade grande. Policiais rodoviários federais recuperaram em Biguaçu, na Grande Florianópolis, um veículo roubado e clonado. 2 homens, ambos com mandado de prisão, foram detidos. Assunto que você vê agora no nosso Giro de Notícias. O veículo tem registro de furto e roubo em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, mas estava circulando clonado com placas de outro carro. 2 homens com 29 e 23 anos tinham mandado de prisão em aberto por receptação. Os envolvidos foram encaminhados à DEIC de Florianópolis, onde vão responder por adulteração de sinal identificador de veículo, uso de documentação falso e receptação. 400 quilos de maconha foram apreendidos em um veículo clonado com placas do governo do Paraná. Durante a perseguição na contramão da rodovia, o carro bateu em outros 3 veículos. 2 pessoas foram detidas. A droga estava em vários compartimentos do Palio, que tinha registro de furto. 2 homens de 37 e 35 anos foram presos. E a Chapecoense não fugiu ao protocolo. Após desembarcar terça-feira na capital italiana para o amistoso de sexta-feira contra o Roma, a delegação do clube catarinense foi ao Vaticano ver o Papa Francisco. Com Alan Ruschel e Jackson Foreman à frente, a comitiva compareceu à Basílica de São Pedro. Ocupando posição privilegiada na praça, em frente à Basílica, os atletas e a comissão técnica e membros da diretoria assistiram ao evento. Olha, o primeiro semestre deste ano encerra com aumento no número de casos de HIV aqui em Santa Catarina. Dessa vez, os jovens são os mais afetados. Os casos de HIV e AIDS aumentam a cada dia em Santa Catarina. De 1983 a junho de 2014, já foram identificados mais de 38 mil casos. Atualmente, 12 municípios, entre eles Balneário Camboriú, Itajaí, Florianópolis, Joinville, Blumenau, Lages e Chapecó, todos com mais de 100 mil habitantes, apresentam taxas de infectados superior à média nacional. O descuido durante as relações é o principal fator da transmissão. Vai do indivíduo parar e pensar, das suas escolhas. Então, 1 minuto de prazer hoje pode me custar muito caro no dia seguinte. No ano passado, o Ministério da Saúde repassou para Santa Catarina 1,5 milhão para investir em ações de prevenção contra o vírus HIV e AIDS. Este valor é válido por 2 anos e pode ser renovado. A ideia é investir em ações rápidas de prevenção e tentar diminuir os números de casos em cidades mais vulneráveis. Mesmo sabendo da importância do uso do preservativo, algumas pessoas ainda deixam de usar e colocam a saúde em risco. Dá pra vacilar, porque vai da pessoa também se sente confortável ou não com o uso do preservativo. Em Videira, no Meio-Oeste, 177 pessoas contraíram a doença. Só neste primeiro semestre, 14 novos casos foram registrados. A maioria são de jovens. O tratamento é oferecido gratuitamente pela rede pública. Desses 14 casos novos, 13 do sexo masculino e 1 do sexo feminino. Dos gestantes estão em acompanhamento aqui no programa com nós, e uma criança recém-nascida que foi exposta ao vírus também está sendo acompanhada. E ainda sobre saúde, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vai propor mudanças nos rótulos de alimentos industrializados. A intenção é trazer alertas mais claros sobre a dupla de vilões, o açúcar e também o sódio. Uma boa dieta e hábitos mais saudáveis ajudaram o Vinícius a perder quase 15 quilos.
Além de toda a dificuldade para emagrecer, ele se atrapalha todo ao tentar entender os rótulos dos produtos. Esse iogurte é light, está dizendo que o percentual de gordura dele é baixo, mas aí a gente fica na dúvida se realmente é bom ou não esse percentual. E confunde mesmo. Tem informação que só se for uma profissional da área da saúde para entender. Este produto, na embalagem dele, está dizendo que ele é integral. Quando eu olho a informação nutricional, ele tem 6% de sódio e 2% de gordura saturada. Isso é muito, né? E isso pode provocar danos à saúde, né? Elevação de pressão arterial com esse excesso de sódio, alterar os níveis de colesteróis. A obesidade no país cresceu 60% nos últimos 10 anos e é um fator de risco para doenças como diabetes e hipertensão. Chegar ao supermercado e ter facilidade para identificar pelo rótulo se o produto tem muito sal, açúcar ou gordura saturada é um passo importante para o consumidor definir se o que está aqui na prateleira vai ou não para casa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária quer informações mais claras e padronizadas. Uma proposta é adotar modelos usados em outros países. No Equador, as cores do semáforo vêm em destaque na frente da embalagem, identificando os níveis de sódio e açúcar. Na Nova Zelândia e na Austrália, o produto ganha 5 estrelas quando não há esses ingredientes em excesso. E se pelo menos as letrinhas ficassem maiores? Eu vejo só não defino nada. E você vai ver a seguir, a Universidade Federal de Santa Catarina é a primeira do país a produzir um veleiro. Os detalhes já depois do intervalo, agora são 7h10. Daqui a pouco tem o Jornal da Band com as principais notícias do Brasil e do mundo. E olha só, deve ficar pronto já no início de setembro o primeiro veleiro de expedições e pesquisas oceanográficas do Brasil. O veleiro ECO foi projetado e construído aqui, na UFSC. Foi um longo trabalho até aqui. O veleiro está sendo construído desde 2012 por uma pequena equipe que trabalha 8 horas por dia nas instalações do Instituto do Petróleo, Gás e Energia no Sapiens Park em Florianópolis. Estamos há 5 anos e agora nós vamos finalmente colocar o veleiro na água, né? Então seria a etapa final da construção e o início da etapa do trabalho efetivo com a finalidade do veleiro, que é a pesquisa científico-oceanográfica. Um projeto de grande porte que promete oferecer um diferencial nas expedições científicas do país. Até o momento, a gente tem 2 pesquisas envolvidas com o veleiro ECO. Uma pesquisa da FURG e uma sobre lixo marinho, principalmente microplásticos marinhos, e outra pesquisa aqui da UFSC mesmo, na qual a gente vai trabalhar com o plâncton da zona eufótica. O veleiro é o primeiro e único projetado e construído por uma universidade no Brasil, a Federal de Santa Catarina. Com 19 metros de altura e 5,4 de largura, ele foi soldado com tecnologia de última geração e permite expedições científicas de longo percurso, incluindo as polares. Foi projetado para longa viagem, um veleiro polar, para ter uma autonomia grande de mais que 2.000 milhas, ou seja, mais que 4.000 quilômetros, para levar com segurança uma tripulação de até 10 pessoas. Esse veleiro, a grande vantagem dele é que ele tem autonomia para navegação de longo percurso a custo muito baixo. Então isso viabiliza a pesquisa oceanográfica no Brasil de uma forma muito mais possível em termos financeiros. A conclusão da construção do veleiro ECO está prevista para a semana que vem. Ele deve ser oficialmente lançado em outubro na Marina de Itajaí e deve partir rumo à sua primeira expedição em novembro. Vai ser uma equipe muito bem estruturada, composta com pesquisadores bem experientes, a parte da tripulação, comandante também com bastante experiência. Então eu acho que vai dar tudo certo. A gente vai ter bastante trabalho em campo, bastante mesmo, mas a gente tem capacidade para fazer tudo que a gente está planejando fazer. Que bacana, hein? Olha, parte da ponte estaiada de Laguna, no sul do estado, está sem iluminação porque ratos roeram pedaços do cabeamento. A prefeitura afirmou que a falta de luz no local ocorre há mais de 3 meses.
Conforme o DENIT, a parte que está sem iluminação é decorativa e não há prejuízos para o tráfego. O impasse entre a Prefeitura e o DENIT continua na Justiça. Uma liminar impede as centrais elétricas de Santa Catarina, Celesc, de interromper o fornecimento da energia na ponte mesmo com atraso. Desde que foi inaugurada há 2 anos, a conta de energia da Ponte de Laguna nunca foi paga. A dívida chega a R$320 mil. Lindas essas imagens, né? Bom, atenção mulheres, substituir alimentos sólidos por dieta baseada em líquidos, como sucos, shakes e sopas, pode aí não ser tão eficiente para quem quer emagrecer. Um estudo brasileiro comprova que a mastigação é importante para a sensação de saciedade, que consequentemente ajuda a perder peso. Luiz tem mais de 130 tipos de sucos no cardápio. Tem aquele que dá mais energia, outro ajuda a curar ressaca e tem ainda os que dão uma força para quem quer perder peso. São 62 tipos de sucos funcionais, que são os sucos que as combinações proporcionam algum tipo de bem-estar. Só que assim, tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, você tem algumas combinações, mas a combinação às vezes que te serve não me serve. Quem procura emagrecer deve ficar atento não só ao que come, mas também ao que bebe. Dietas líquidas, shakes ou a substituição de comida sólida por sopas e sucos não garantem a perda de peso, porque também são alimentos calóricos e o consumo deve ser controlado. Edson é atleta e na busca por um melhor condicionamento físico já caiu na moda das dietas líquidas. Errei muito porque eu achava que eu podia fazer isso, tira o alimento e inclui o suco ou um shake, e isso é um complemento. Mas não vai salvar a tua vida, não vai resolver o teu problema nutricional. Não é só a quantidade de alimentos que consumimos que dá a sensação de saciedade. O tempo de mastigação também interfere. E aí está um problema para quem quer emagrecer. Quando bebemos um líquido, ele passa direto pela boca e a fome volta mais rápido. Um estudo brasileiro apontou que alimentos líquidos têm um fraco controle sobre o apetite, porque o consumo de líquidos dá ao cérebro uma mensagem diferente que a dos alimentos sólidos. Não é indicado fazer dieta líquida para perda de peso. A dieta líquida ela é muito monótona, muitas vezes a gente come muito menos do que deveria, né? E não consegue manter. Sâmia fez dieta líquida por uma semana, mas além de não perder peso, ficava com fome mais rapidamente. Não senti emagrecer, não vi resultado de emagrecimento. Líquidos podem oferecer muitos nutrientes, mas não dão conta de todos os grupos alimentares de que o corpo necessita. A recomendação é sempre manter o equilíbrio. Quanto mais a gente puder usar alimentos sólidos para até estimular a mastigação, o contato do alimento com a boca e a saciedade, é melhor, porque aí a gente vai estar mais saciado, né? E a gente corre menos o risco de engordar. Fica a dica então, né? Band Cidade desta quarta-feira termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Boa noite. Fique bem.